amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A história de José do Egito se inicia no livro do Gênesis com o capítulo 37. Ela percorre o resto dos capítulos e se termina no último capítulo, o capítulo 50. É uma história que possui enredo. Na Bíblia e no livro do Gênesis, é a primeira história que tem enredo. O texto nos fala de 12 irmãos, 11 dos quais odiavam o mais novo, odiavam o último nascido porque era o preferido do pai, José. Por outro lado, José pareceu ser um pouco imprudente, porque possuía sonhos que diríamos hoje megalomaníacos, grandiosos, e os narrava sem nenhum escrúpulo aos seus irmãos. Estes, tomados de raiva, certa vez os venderam a ismaelitas que o levaram ao Egito. E se essa desgraça não bastasse, no Egito, por causa da sua castidade, ainda foi metido numa prisão. De lá saiu por providência de Deus e foi constituído como vizir do Egito. O segundo, o vice-rei do Egito, logo após Faraó. É evidente que esta história não é verídica, no sentido de que não aconteceu. Não existe na história egípcia, que conhecemos muito bem, um herói egípcio, hebreu, chamado José. É um texto que não deixa de ser uma certa propaganda de judeus, sobretudo de judeus que viviam no Egito, numa colônia importante, qual era a colônia de Alexandria. No livro do Gênesis, ele agora serve de ponte para a entrada da família patriarcal no Egito, de onde sairá no próximo livro, o livro do Êxodo. Mas isto apenas depois que entrou no texto do Gênesis. Antes era contado como uma história independente de um judeu que, sendo inteligente 10 vezes mais do que os egípcios, salvou o povo egípcio de catástrofes devidas ao clima e à natureza. No texto bíblico, nós admiramos em José, em primeiro lugar, hoje, a sua castidade. E as tragédias que lhe aconteceram. José, no entanto, não figura na lista dos ascendentes de Jesus. Mais uma vez, nós podemos dizer que não é o melhor que Deus necessariamente escolhe. Escolheu Judá, que, não sendo primogênito, também não era santo, porque andou com prostitutas e não viveu a vontade de Deus expressa na lei daquela época a respeito de casamentos. Este José foi posto de lado e aquele Judá entra na genealogia de Jesus, que não é uma genealogia feita de homens puros e de homens cheios de merecimentos. Mais uma vez, Deus transforma o mal em bem e retira do mal
um bem maior.